Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E o tema de hoje é rapport, colocando as cartas na mesa. E para falar desse tema, eu trouxe aqui o André Barbosa, que ele é o atual gerente do River Academy. E essa pessoa, ela foi escolhida não por acaso, viu, pessoal? O André entra em call, ele dá bom dia pra gente e já gerou rapport com todo mundo. Ele é fera. Então, André, seja muito bem-vindo. Ari, poxa, muito obrigado. Realmente, rapport é um tema que eu particularmente gosto muito e, poxa, cara, animado para a gente bater esse papo, tenho certeza que vai ser bem legal. Total, já tô super animada aqui. E para começar, André, eu queria te fazer uma pergunta inicial mesmo, sabe? O que é, afinal, esse rapport? E por que a gente não fala isso em português? É só essa palavra em inglês mesmo e pronto. Ótima pergunta, Lari. Então, o pessoal normalmente não gosta desses estrangeirismos, né? Da gente ter que ficar traduzindo as coisas para fazer sentido pra gente. Só que, cara, rapport é uma palavra que, igual saudade no português, por exemplo, não tem muito como você traduzir. Não é que não tem uma tradução direta, mas é que o termo, ele engloba muito mais do que a própria tradução para o português, por exemplo, consegue pegar. Então, cara, quando você me pergunta o que é rapport, eu acho que é a melhor forma de provar isso, que é difícil de traduzir numa palavra só. Mas, cara, a gente tem o rapport, ele pode ser interpretado como a confiança que o seu lead tem em você. Então, quando você consegue criar essa relação baseada na confiança com uma pessoa, você conseguiu gerar rapport com ela, mas também o rapport, e aí é o formato que a gente está mais acostumado a ver, o rapport também pode estar ligado à simpatia, à afinidade, cara, aquela pessoa que você conversou uma vez por 5 minutos, mas depois daquela conversa já parece que vocês são melhores amigos, assim, foi instantânea a conexão. Isso também é rapport. E aí acaba que, cara, até pela dificuldade que a gente tem em definir o que é rapport e qual é o melhor tipo de rapport para vendas, o pessoal acaba seguindo os caminhos que não são os mais indicados. Então, igual eu falei, né, esse de você conversar rápido com a pessoa e já virar amigo dela, o pessoal acha que isso é uma coisa que dá para você fazer através de técnicas com qualquer um. E que, cara, se você é bom de rapport, você vai conseguir ser amigo de todo mundo e gerar rapport com todo mundo. E aí eu acho que esses são os pulos do gato, que é a própria experiência em vendas mesmo vai te mostrando que não é bem assim. E aí acho que até a ideia do episódio hoje também é a gente desmistificar isso um pouquinho e mostrar que, cara, não é 100% controlável, mas com certeza é uma coisa que a gente consegue influenciar no nosso processo, que traz muito resultado quando a gente acerta a mão. Total, afinal, né, no fim das contas, a gente acaba apertando a mão e assinando um contrato com a pessoa, né? Então a gente precisa dessa confiança para chegar ali no final. Mas eu fico às vezes me perguntando assim, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente também já se fez essa pergunta. Como assim, André? É possível a gente realmente ter uma confiança em alguém que está querendo me vender algo? Então, Lari, poxa, cara, essa eu acho que é uma das perguntas-chave que a gente tem que se fazer quando a gente está falando de rapport. Cara, por mais que a gente esteja ali numa conversa, a pessoa não está prestando atenção 100%, mas ela sabe dos não ditos ali daquela relação. Então tá óbvio para ela que você como vendedor quer ganhar alguma coisa em cima dela. E em troca, né, você está oferecendo seu produto ou solução ali. Ela está avaliando se faz sentido, se ela realmente quer e se ela acredita no que você fala. No Brasil, cara, eu acho que a gente ainda tem uma fama pior ainda de vendas, porque aqui a gente ainda tem essa cultura um pouco da malandragem, do jeitinho brasileiro e tudo mais.
que o Matt Doyle até fala do jogo de cintura, né? Que ele fala como uma coisa muito boa, e realmente é. Mas, cara, isso causa um certo receio a mais na gente como comprador de ser passado para trás. Aqui a gente está acostumado, né, a várias pessoas tentando passar a gente para trás ou levar vantagem em diversas situações. Então acaba que chega na venda e o pessoal já está com uma barreira mais alta ali para tentar impedir que aquela conexão aconteça de verdade, que essa pessoa realmente, cara, empatize com você, né, que esse vendedor empatize com você e tudo mais. A gente está justamente tentando se defender contra isso. A galera aqui de Minas é conhecidíssima por isso, né? Que mineiro muito desconfiado e tudo mais. Mas, cara, eu acho que todo comprador ele vai ser desconfiado no final das contas. E a parte difícil do vendedor de criar rapport é justamente porque o comprador do outro lado sabe que você quer alguma coisa com ele, que você tem alguma coisa a ganhar com ele. Então ele meio que, cara, pelo menos no primeiro momento, para ele, você tem segundas intenções com aquela conversa. Você pode até não estar falando do seu produto ainda, mas esse cara vai começar a me vender daqui a pouco. Então ele tá meio que construindo aquilo ali dentro da minha cabeça para eu não ter argumentos na hora de sair. Então essas inseguranças estão acontecendo dentro da cabeça do comprador. E aqui no Brasil também a gente tem uma cultura de não querer falar não na cara, ou de meio que rejeitar. A gente não gosta de rejeitar as pessoas. Então, isso ainda soma com esse desconforto. Cara, esse cara vai tentar me vender e eu não quero rejeitar ele. E aí, muitas vezes, o lead não tem nem atenção o suficiente para ouvir o que a gente está falando e para realmente criar essa conexão. Então, cara, é possível sim, Mari, por você, como vendedor, ser visto pelos seus leads como alguém confiável, como alguém em quem eles podem confiar. Mas você tem que provar que você é digno dessa confiança ao longo do ciclo de vendas. Você não vai conseguir fazer isso numa cold call, você não vai conseguir fazer isso no primeiro e-mail, nem na primeira conversa que você tiver com ele. Porque, cara, a gente precisa de ajudar e de gerar valor para ele, para a gente realmente conseguir provar que a gente é digno. Porque, cara, se eu estou conversando com a Larissa e eu estou com um problema no meu processo de vendas, e ela vai, cara, e me conta das melhores práticas de processo de vendas que eu já posso vir e aplicar no meu processo hoje e já começar a extrair resultados, cara, isso é uma ótima dica que ela está me dando, que ela não tem, que ela tem realmente a intenção de me ajudar. Porque, cara, se ela tivesse segundas intenções por trás disso, ela não ia me dar essa informação relevante de graça, né? Ela ia pedir alguma coisa em troca, ela ia querer puxar do produto, puxar algum compromisso meu. Mas ela simplesmente me educou, cara, e ela me ensinou qual que é a melhor forma de fazer aquilo que eu tô com dificuldade, sem pedir nada. Cara, isso é ótimo. Você cria vários gatilhos mentais quando você faz isso com seu lead, quando você educa ele dessa forma. E não só esses gatilhos, cara, ele fica grato a você, né? Então, toda meio que a armadura cai, né? No final das contas, você desarma o lead quando você realmente ajuda ele. Que ele ainda sabe que, cara, você tem a ganhar com aquela relação, você quer fechar uma venda, é claro. Mas ali também você reconheceu essa situação, mas você mostrou para ele, cara, apesar de ser bom eu fazer uma venda, eu não preciso fazer uma venda para você. Eu quero vender para você, porque eu sei que eu posso te ajudar nesse ponto, e aí você já entra nessa parte de educação e geração de valor. Não é fácil e, cara, não dá para pular etapas. Se você quiser, você como vendedor quer gerar rapport instantâneo com seus leads, cara, eles podem até te enganar. Vai parecer que você criou um rapport com eles, eles vão estar simpáticos ali e tal, mas isso não vai te ajudar a ganhar uma venda de forma nenhuma, porque se eles tiverem que dar não, eles não vão pensar no rapport que você criou com eles vão te dar o não. Mas quando você cria o rapport de verdade, cara, e aí é uma coisa, não é uma coisa instantânea, ao longo de toda a venda você tá criando esse rapport e mostrando pro lead que você é digno da confiança dele, aí, cara, isso sim, na hora que ele for tomar uma decisão final, na verdade, todas as decisões que ele tiver que tomar ao longo do processo, você tá meio que já colocando um viés cognitivo ali na cabeça dele, puxando ele um pouquinho mais pro seu lado. Isso quando você consegue gerar de verdade o rapport. Com certeza. E assim, se nem na vida real a gente consegue a confiança das pessoas num piscar de olhos, em vendas não vai ser diferente. Então, é possível?
não quer dizer que o caminho vai ser fácil. Como a gente sempre fala, em vendas não existe atalho e com o rapport é a mesma coisa. Não tem como a gente querer pular etapas e querer fazer isso de uma hora para outra. Sim. André, eu sei que assim, ao longo da sua carreira, né, na sua trajetória aí em vendas, você já atuou efetivamente como vendedor, né? Quando você era vendedor, quais foram os melhores hacks ou as melhores técnicas que você utilizava para poder conseguir gerar rapport? Lari, ótima pergunta, cara, até para a gente ser um pouquinho mais prático também, né? Então, Lari, cara, eu diria que em questão geral de técnicas, se falando de rapport, a principal técnica que você tem que focar é escutativa. Na verdade, escutativa é meio que um conjunto de técnicas, né? Mas a ideia da escutativa, Lari, é você demonstrar para o lead que você está escutando ele de verdade, então você escutou e entendeu o que ele te disse, e também você está jogando isso de volta para ele confirmar para você se você entendeu certo, ou até mesmo para ele aprofundar naquele assunto e falar mais. Cara, escutativa é a melhor técnica de conversação para vendas, justamente porque você faz com que a conversa flua sem precisar interferir tanto, sem precisar contribuir tanto com a sua fala, né? Digamos assim. Então você está sempre perguntando e jogando uma pergunta de volta e fazendo uma confirmação e fazendo um aprofundamento, mas quem está falando o tempo todo é o lead e você está ali só dando esse direcionamento e fazendo esse controle. Mas por que é bom para rapport? Porque, cara, quando a gente está sendo ouvido por alguém, isso em si já é uma sensação muito boa quando você vê que alguém realmente está, cara, prestando atenção no que você está falando, que ela está conseguindo pegar as nuances ali da sua fala e do que você está contando e trazer para você. Isso, cara, você já cria um rapport, ou pelo menos você já começa a construir essa relação com uma base mais sólida, digamos assim. E a outra parte, Lari, é que, cara, a gente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essas perguntas, esses aprofundamentos, a gente está colhendo informações desse lead, cara. Então a gente está conhecendo mais ele. Mesmo que ele não esteja falando sobre o que ele gosta na vida ou qualquer coisa assim, cara, você consegue pegar até umas informações pessoais nesse meio. Cara, será que esse é um cara mais conservador, mais cabeça, não sei o quê? Isso, você conversando com a pessoa, você meio que consegue já perceber um pouco. E com a escuta ativa, que você está coletando essas informações e aprofundando nas partes que são importantes para você, a ideia é que você consiga coletar essas informações para, cara, se adaptar. Então, se o lead é mais cabeça fechada, por exemplo, mais cético e tudo mais, você sabe que, cara, você não pode chegar exaltando uma coisa muito inovadora e que não tem nada provado ainda, que você sabe que ele vai bater de frente contigo. E essas coisas também vão te ajudando não é nem a criar o rapport, mas é evitar situações que quebrem rapport também, que são meio que essas armadilhas, né, cara? Na hora de falar de preço, na hora de validar o budget do cara, essas situações assim, que também o pessoal costuma ficar com medo, né? Mas aí as técnicas específicas de escutativa, Lari, vou até acelerar aqui também para não agarrar muita galera, mas as técnicas de escutativa que eu usava mais eram a acusação antecipada, na verdade, nem escutativa, mas dá para você usar um pouco. A acusação antecipada é justamente nessa situação que você vai quebrar rapport, e aí para você evitar que esse rapport seja quebrado. Então, cara, digamos que você marcou uma reunião com seu lead hoje, só que aconteceu um super imprevisto, aconteceu um problema pessoal, aí você não vai poder participar da reunião. E aí você tem que mandar um e-mail remarcando. Essa situação é uma das piores que tem, pelo menos quando isso acontecia comigo, eu me sentia péssimo, cara, sem saber o que fazer. E aí, nessas horas, uma ótima forma da gente reduzir esse impacto negativo dessa notícia para o lead é a gente mesmo já reconhecer, verbalizar e chamar essa culpa para a gente. Cara, antes de você escrever, pensa em tudo de ruim que esse cara pode pensar sobre você na hora que ele estiver lendo aquele seu e-mail pedindo para remarcar. E aí, cara, ele pode pensar que eu sou antiprofissional, que eu não ligo para nada, que eu não priorizo a empresa dele e tal. Cara, pensa em tudo e aí escolhe umas 3 ou 2 aí que são bem fortes e fala para ele, logo no começo da sua fala. Larissa, cara, você vai me achar mega antiprofissional, você vai me achar o pior vendedor do mundo, cara. Eu sei que isso não se faz, mas eu tive um problema pessoal aqui e, cara, eu não vou conseguir mesmo participar da nossa reunião hoje. Me desculpa. Você tem algum outro dia que a gente consegue marcar e tal?
logo no começo, eu já meio que ancorei o seu sentimento. Então eu falei, cara, você vai me achar o pior vendedor do mundo. Tipo, e aí na hora, o que a pessoa pensa é, nossa, o que esse cara fez para eu achar isso dele, né? E aí quando você fala, às vezes até a pessoa fica mais de boa. Ah, não, pô, vai precisar remarcar, é isso, cara? Não, pode remarcar, que é tranquilo. Cara, isso é ótimo, isso eu uso até com minha mãe essa técnica, gente, mas não conta para ela não, tá? Aí a acusação antecipada não é exatamente uma escuta ativa, mas você pode usar informações da escuta ativa para te direcionar. E a outra técnica, Lari, é a rotulação, cara. Ela sim é escutativa pura. E para mim ela é assim o ápice da escutativa. Ela é bem difícil de ser aplicada da forma correta. Você tem que ter um soft skill ali para você ter uma sensibilidade para você entender quando usar e como usar. Mas basicamente a rotulação é você está 5 minutos conversando com o lead, ele está 5 minutos respondendo uma pergunta sua e falando um tanto de coisa, e como que ele está frustrado com o desafio dele, como que vai ser difícil resolver e tudo mais. E aí, cara, com uma frase ou com 2 frases depois dessa fala dele, você consegue resumir tudo que ele falou, mas colocar isso num ponto de vista ou em palavras que ele não necessariamente falou com você. Então é como se você estivesse tirando uma conclusão em cima de tudo que o lead falou ali. Então você está lá conversando com ele, ele está lá, cara, meu processo está uma bagunça, o pessoal está desmotivado, meu diretor não me ajuda, e não tem orçamento para fazer nada e tal. E aí você vai e faz uma observação sobre o que esse lead te disse. Então, por exemplo, ele está falando tudo isso, né? E aí você fala, poxa, lead, cara, imagino que isso deva ser super frustrante quando você termina um dia de trabalho e você vê que você está nesse cenário. Ou senão, poxa, cara, imagino que tá numa situação assim, tem hora que parece que não tem um jeito de resolver, parece que vai ficar assim para sempre. E aí, você não está falando uma coisa diretamente relacionada, tipo, você não está repetindo uma palavra que ele disse nem nada, mas você está tomando uma conclusão em cima da fala dele. E, cara, quando você acerta a mão nisso, normalmente o que você escuta é exato, é isso mesmo. Você escuta uma resposta enfática quando você acerta isso, cara, que é absurdo, que é como se você tivesse pegado o que o cara ficou 5 minutos te falando e você tivesse soltado para ele em 2 frases. Tipo, cara, quer prova melhor do que você entendeu o que ele falou, do que você conseguir fazer isso, do que você conseguir resumir dessa forma, ou fazer uma observação tão pertinente? Cara, muitas vezes a gente falar de sentimentos é uma ótima forma da gente falar disso, principalmente em vendas B2B. O lead não está acostumado a falar que ele se sente frustrado, ou a falar, não sei, ou a falar que ele, cara, deseja muito atingir aquela meta. A gente só fala de problemas, desafios, não sei o que e tal. E a rotulação é um ótimo lugar para a gente trazer essa parte emocional para o campo também. Porque o lead vai estar te falando de problemas, de desafios e tal, e você vai entrar falando de frustração, de, cara, ansiedade, de tal, porque aí, à medida que você vai falando, ele vai se identificando, e aí ele entende que você é parecido com ele, porque senão você não conseguiria estar chegando a essas conclusões de uma forma tão assertiva assim. E aí toda a relação de rapport vai se desenvolvendo. Igual a gente falou lá no começo, né, Lari? É bem complicado, cara, rapport, e você pode criar rapport de vários jeitos. Mas essas técnicas, cara, uma acusação antecipada, uma escutativa, uma rotulação, você meio que faz a roda girar, né? Você começa essa relação de rapport. E aí, se você mantém aquele papo ativo, se você continua escutando o cara e mostrando para ele que você está escutando, aí fica muito mais fácil de criar o rapport. Então, não existe esse salto de eu não tenho rapport e agora eu tenho rapport. É realmente uma coisa que você vai construindo ao longo da conversa. Perfeito. E é basicamente uma forma da gente conseguir demonstrar empatia, né? Demonstrar que Perfeito. A gente entende todo o cenário dele, que a gente compreende a posição dele para que a gente possa resolver o problema apresentado ali dentro de call. Mas para a gente finalizar, eu só queria uma última pergunta rapidinha, André. Porque assim, a gente sabe que não é fácil. E a gente sabe que é uma construção que você já explicou isso perfeitamente para a gente. Mas agora a pergunta final. Em todas as minhas reuniões, em todas as minhas conversas, eu vou sempre conseguir gerar rapport? Lari, cara, nem se você passasse, nem se você fizesse uma faculdade de rapport, você ia conseguir fazer isso. Infelizmente, ou felizmente para alguns também, né? Cara, isso é uma coisa que
que eu até me impressiono às vezes, porque é uma coisa contra-intuitiva no primeiro momento. Mas, cara, quanto mais polarizante você for, melhor é. O que é ser polarizante? Por exemplo, a gente está aqui em BH, né? Eu chegar no meio da rua e gritar que eu torço pro Galo, isso é uma coisa polarizante que eu estou fazendo, pelo menos nesse contexto aqui. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai falar, Galo doido e tal, e vai, né, empatizar comigo, e vai ter muita gente que vai vaiar, vai falar que é o Cruzeiro e não sei o que e tal. Então, isso é uma fala, né? Foi uma fala polarizante. No meu caso aqui, eu torço para o Atlético. E, cara, no rapport é muito disso também, porque quando a gente fica no meio termo ali, e a gente fica querendo agradar todo mundo, eu acho que tem até alguns ditados com isso, mas eu não estou conseguindo lembrar nenhum agora. Mas quando a gente quer agradar todo mundo, cara, acaba que a gente não vai agradar muito a ninguém. O máximo que vai acontecer, na verdade, não é nem a gente agradar todo mundo, é a gente não ser desgostado por ninguém. Então, o máximo que você vai conseguir é que ninguém te odeie, cara. Mas, assim, que todo mundo goste de você, certamente você não vai conseguir. E a ideia de ser polarizante é justamente isso, Lari. Cara, o seu funil, todo o volume que está dentro do seu funil hoje, todos esses leads têm o seu ICP? Dificilmente, né? Então, a ideia também, cara, não é que eu quero ser gostado por todo mundo, porque eu também não quero vender para todo mundo, né? Eu quero vender para um perfil específico de empresa, de pessoa e tal. Então, a gente não tem que se preocupar em fazer amizade com todos, mas a gente tem que se preocupar em se comportar de uma forma que o meu perfil ideal de lead ou de cliente, ele sim vai querer ser meu amigo. Com ele eu vou conseguir criar uma conexão. Com ele o santo vai bater, né? Com ele a empatia vai acontecer também entre nós dois. E, claro, se a gente focar em ser muito gostado por alguém, a gente vai criar opiniões controversas sobre outras pessoas, né? Ninguém é igual nem nada. Então, por exemplo, cara, só do fato da gente chegar e falar vender está cada dia mais difícil. Isso já é uma forma de polarizar a galera, porque vai ter gente que vai discordar com isso que a gente está falando. Mas aí eu sei que se esse cara discorda disso, cara, ele já não vai entender por que minha solução funciona de tal forma e não vai fazer sentido para ele. Então eu não quero criar rapport com esse cara mesmo. Eu quero que eu polarize ele de uma forma negativa. Mas agora, o cara que realmente pensar igual eu, ele vai falar, é isso, André, cara, e tá difícil demais, e as coisas estão mudando e tal. E aí você vai vendo que você está acertando a mão nisso. Aqui eu dei um exemplo sobre processo, né, Lari, de falar de venda em si, mas, cara, você pode ser polarizante de várias formas. Tipo, cara, eu acredito que em vendas não existe talento nato, cara, que você não nasce com talento de vendas. E isso é uma afirmativa polarizante também. E aí, quando a gente vai trazendo isso para dentro do nosso discurso, você consegue puxar mais as pessoas que já estão alinhadas com você. Então, é meio que, cara, você dobrar, né, fazer um double down nas suas forças e, cara, tirar as fraquezas de lado. Cara, se você não é um cara que bate comigo, que bate com meus valores, os valores da minha empresa, eu quero saber disso quanto antes também, para a gente já colocar esse lead de lado. E aí, sendo polarizador, você faz isso, te ajuda na qualificação e para os leads positivos, quando você acertar a mão, cara, você vai gerar muito rapport com ele, porque algumas vezes vai ser até um rapport no nível de valores pessoais, cara, e aí isso é muito forte também. Então, você não vai gerar rapport com todo mundo, por melhor que você seja em rapport, mas, cara, isso é uma coisa boa no final das contas, porque aí você vai ter espaço para conseguir gerar muito rapport com quem importa para você. Excelente. E é bom sempre lembrar que, assim, gente, por mais que a gente tenha técnicas, como o André trouxe algumas aqui para a gente hoje, não adianta a gente querer gerar um rapport forçado, porque aí ele vai ser um rapport falso. A gente vai achar do lado de cá, eu
coloquei a técnica da rotulação em prática, gerei rapport, tá tudo certo. E não é muito bem assim que acontece na prática. Então, não adianta a gente querer forçar também uma relação de confiança. É claro que a gente vai direcionar para que a gente consiga atingir esse objetivo, mas a gente vai depender de alguns outros fatores e até mesmo do próprio andamento de toda a negociação para a gente conseguir colocar todas essas dicas na prática. Mas, André, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que todo mundo que escutou esse episódio com a gente vai sair daqui e vai tentar colocar uma dessas técnicas em prática e vão ver que o resultado é muito positivo. Afinal, sem confiança fica muito mais difícil a gente vender. E, assim, eu quero agradecer demais a sua presença e lembrar também todo mundo que, se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, o André, ele está na nossa comunidade e mais, a gente tem um canal específico para o Reeve Academy para a gente tirar todas as dúvidas dos nossos cursos e certificados. E vai ser um prazer continuar conversando disso com vocês lá, não é mesmo, André? Isso aí, Lari, com certeza. Pessoal, pode chamar a gente lá na comunidade, no e-mail, no LinkedIn, onde for. Tem vezes que de rede social eu fico um pouquinho por fora, mas, cara, sempre tô dando uma passadinha lá e eu fico muito feliz em trocar figurinhas com vocês. É sempre legal e a galera sempre traz um tema relevante. Quando é rapport, então, aí que eu adoro isso. Poxa, pessoal, então, só queria fazer também o convite final aí para vocês conhecerem o Reeve Academy. Cara, a gente está de site novo, a gente juntou os conteúdos gratuitos com os premium, a gente já vai lançar certificado novo agora em outubro também. Então, dá uma olhada lá, academy.reeve.co. Já faz a sua inscrição gratuita, começa nossos cursos lá, que esse mês já tem lançamento novo para vocês também. E, cara, bora fazer isso acontecer. A última coisinha só sobre rapport, Lari, que eu vi você falando, me inspirou aqui. Eu falei, gente, como que eu esqueci disso? Cara, eu diria que o principal ponto do rapport para você conseguir gerar rapport é você ser genuíno, cara. Sem isso, você não vai conseguir. Você pode ter a técnica que for, o discurso que for. E, cara, se você não estiver fazendo aquilo de verdade por você, o lead vai perceber, ele vai pegar isso no ar em algum momento. Então, cara, antes de focar em usar a técnica de rapport e esse tipo de coisa, foca em ser 100% genuíno, 100% você na call. Esse é o melhor lugar para começar a desenvolver aí suas técnicas, suas habilidades de rapport. Excelente, André. Um abraço e muito obrigada de novo. Tchauzinho. Valeu, Lari. Um abraço. Tchau, tchau. Um oferecimento da Reeve, plataforma líder em Sales Engagement do mercado.